No âmbito federal, pode ser o presidente da República, mas também pode ser a Controladoria Geral da União, o Ministério Público, enfim, todos esses podem abrir processos administrativos. O MP pode abrir um processo judicial, que vai seguir muito as regras da Lei da Ação Civil Pública, que é a ação que o Ministério Público usa, né, para defender o interesse público. Aí o MP pode mover a ação judicial para punir a PJ com aquilo, dissolução compulsória, proibição de receber incentivos de 1 a 5 anos, suspensão parcial ou total das atividades por um certo tempo, perda dos bens da empresa, da PJ. Isso se consegue via processo judicial. Tá ok? Bom, tem um processo administrativo tramitando contra uma PJ, pessoa jurídica, supostamente envolvida com corrupção. Está rolando esse processo administrativo. Vem a pergunta: é possível, durante o processo, um acordo de leniência? Já ouviram falar disso? É possível. Esse acordo de leniência, ele pode ser ofertado por um lado ou por outro. Mas tanto a pessoa jurídica que praticou a corrupção pode ofertar um acordo de leniência, quanto o município, o Estado, a União, o MP podem oferecer uma proposta de acordo de leniência, por um lado ou por outro. Mas esse acordo de leniência, ele tem que cumprir certos o quê? Requisitos. Esses requisitos, gente, o artigo que eu aposto para você na prova do TJ é o artigo 16, tá? Eu tenho para mim que vai cair o artigo 16, que trata do acordo de leniência, porque é o que CESP mais cobra, tá? Sobre esta lei. Aí, olha só, vamos lá. A autoridade máxima de cada órgão poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática de atos de corrupção. Mas a pessoa jurídica, ela tem que fazer o quê? Colaborar efetivamente com as investigações e com o processo administrativo. Então, a PJ, a pessoa jurídica, só vai conseguir o acordo de leniência se ela se comprometer a o quê? Colaborar. Colaborar com as investigações, colaborar com o processo administrativo. Aí vem identificando de que forma vai colaborar. Em que consiste essa colaboração? Identificar os demais envolvidos na corrupção e obter de forma célere informações e documentos que comprovem o ilícito. Então, peraí. Quando o poder público vai fechar um acordo de leniência com a pessoa jurídica? Quando ela colaborar. Colaborar com a investigação, colaborar com o processo administrativo. De que forma? Entregando numa bandeja de prata a cabeça de todos os envolvidos. Porque, gente, às vezes o fio ele começou com a PJ, mas a PJ é só o comecinho do rolo todo, tá? Tem muito servidor público envolvido, pode ter. Tem muita autoridade pública envolvida. Então, vamos lá. O poder público vai fazer o acordo de leniência com a empresa, com a PJ, se ela entregar se ela identificar os envolvidos naquele ato de corrupção. Aí vai entregar servidores, governador, prefeito, enfim, todos os envolvidos. Aí eles vão responder por que lei? Lei da improbidade, tá? Enquanto que aqui, né, a empresa, a PJ, está passando pelo procedimento da lei dela, que é a lei anticorrupção. Aqueles que ela vai identificar como envolvidos na corrupção, servidores, autoridades públicas, vão responder pela lei de improbidade,
tá? E o que mais? De que outra forma eles têm que colaborar, além de entregar todo mundo? Entregar de forma célere informações e documentos necessários para a investigação. Então, poxa, ela vai colaborar bastante, né? Ela vai entregar tudo que a investigação precisa, documentos que ela tem, informações que ela tem, e vai entregar às pessoas envolvidas, vai identificar os demais envolvidos na corrupção. Isso é importante para a administração pública, porque ela vai conseguir enxergar quem é a erva daninha que está trabalhando aqui, que está, né, facilitando corrupção com as pessoas jurídicas, né? Então, isso é importante para a administração. Tá, professora, mas o que essa empresa ganha fazendo o acordo de leniência? Quais são as vantagens para a pessoa jurídica que consegue fazer um acordo de leniência? Isso cai também. Está no parágrafo 2º. A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica de sanções, lá do inciso 2 do artigo 6º. Qual é a sanção do artigo 2 do artigo 6º? Ter que publicar no site, lembra? Eu sou corrupta, eu sou uma empresa corrupta, horrível isso. Aí ela não vai precisar fazer essa publicação de que ela foi condenada por corrupção, quer dizer, ela vai preservar a imagem dela, que é uma das coisas mais importantes para uma pessoa jurídica. E o que mais ela consegue fazendo esse acordo de leniência? Ela consegue reduzir a multa. Lembra da multa? Qual é o valor da multa mesmo? De 0,1% até 20% do total do faturamento bruto do ano anterior. Essa multa, ela consegue reduzir. A empresa consegue isenção da multa? Não, ela consegue reduzir a multa em que proporção? 2/3, tá? E o que mais ela consegue? Aliás, o que ela não consegue? Ela não consegue se eximir de reparar integralmente o dano, tá? Porque essa empresa, se ela causou prejuízos, se esse ato de corrupção causou prejuízos ao erário, ela vai ter que indenizar, tá? E dessa indenização ela não escapa, tá? Mesmo que faça um acordo de leniência, ele não exime a pessoa jurídica de reparar integralmente o dano, mas reduz a multa, em que proporção? 2/3, e isenta a empresa de publicar, né, no órgão oficial, no jornal de grande circulação e no site de que ela foi condenada por corrupção. Então, preserva a imagem dela. Dito isso, que é assim, o mínimo do mínimo, vamos fazer as questões agora? Primeira questão aqui sobre a lei anticorrupção, questões CESP, não mexi em nada. Vamos lá. No que se refere ao acordo de leniência previsto na Lei 12.846, assinale a opção correta, letra A. A proposta de acordo de leniência suspende o prazo prescricional dos atos ilícitos previstos na referida lei? Suspende? Não, errado. Interrompe. Não é suspensão. É uma interrupção. Tem diferença isso, gente? Tem. Quando um prazo prescricional suspende, o prazo para de contar e quando volta a contar, volta da onde parou. Na interrupção, o prazo para de contar e quando retoma a contagem, retoma do zero. Então, aqui não é suspensão, é uma interrupção. Anota o artigo. Artigo 16, parágrafo 9º. Artigo 16, parágrafo 9º, que diz: a celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional. E qual é a prescrição para o ato de corrupção? Por quanto tempo a PJ tem que ter medo de ser pega pela corrupção? 5 anos. Isso está lá no final da lei.
segue mais ou menos o padrão da improbidade, né? A improbidade também prescreve em 5, e aqui a nossa lei anticorrupção também em 5. Deixa eu te dar o artigo aqui, que essa lei eu não decorei os artigos. Espera aí, artigo, lá no finalzinho dela, 25. Artigo 25 da Lei Anticorrupção. Qual é a prescrição do ato de corrupção praticado pela empresa? 5 anos. Se for feito um acordo de leniência durante o processo administrativo que está apurando a corrupção, o prazo de prescrição, que é de 5 anos, ele suspende ou interrompe? Interrompe. Para de contar. E se voltar a contar, quando voltar a contar, ele retoma do 0. Tá bem? Então, letra A está o quê? Errada. E também não é a proposta do acordo, né, gente? É a celebração. Também é outro erro aqui. Ele disse, a proposta de acordo suspende? Não. O que interrompe a prescrição é a formalização do acordo. Não é quando propõe, é quando ambas as partes aceitam, assinam, né? B, o termo final para a prática dos atos infracionais pela pessoa jurídica é a celebração do acordo de leniência. Certo ou errado? Errado. Olha o que diz a lei, gente. Artigo 16. O acordo de leniência, ele somente poderá ser celebrado se preenchidos os seguintes requisitos. A pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração a partir da data da propositura do acordo. E a pessoa jurídica tem que cooperar. Lembra que ela tem que colaborar? Como é que ela tem que colaborar? Identificando os responsáveis, entregando os documentos as informações o mais rápido possível, de forma célere, tá? Então, para que a proposta do acordo de leniência seja aceita, a pessoa jurídica tem que se comprometer a parar imediatamente com a infração e tem que se comprometer a quê? Colaborar. Então, olha a pergunta aqui, gente. O termo final, ou seja, quando ela deve parar de praticar as infrações? É no momento da celebração do acordo ou quando foi proposto o acordo? A partir do momento que foi o quê? Proposto o acordo, ela já deve se comprometer que vai parar a partir daquele momento, é o termo final da prática do ato ilícito. É da proposta ou da formalização do acordo? Da proposta. Aqui é da proposta. Letra C. A celebração do acordo de leniência isenta a pessoa jurídica da sanção de multa? Não isenta. Lembra da multa? 0,1% até 20% do faturamento bruto do ano anterior. Ela fica isenta dessa multa? Não. Ela tem uma redução da multa. Em que proporção? 2/3. D de dado. D de dado. O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmente o dano. Certo. Está no artigo 16, parágrafo 3º. Artigo 16, parágrafo 3º.